Olá, eu sou Roberta Gomes e estou muito feliz de poder compartilhar com você essa obra que tanto impactou a minha vida. Tivemos a liberação e agora vamos ler os 14 capítulos que o livro O Doador de Sonhos, um roteiro para uma vida extraordinária nos traz. Autor Bruce Wilkinson, autor de A Oração de Jabes. Editora Mundo Cristão, São Paulo. Capítulo 2. Comum deixa sua zona de conforto. Na manhã seguinte, Comum acordou na hora de sempre, mas em vez de se apresentar em seu trabalho usual, ele fez sua mala com as coisas usuais. Acrescentou a elas seu jornal e um recipiente com tinta. Antes de fechar o trinco, guardou cuidadosamente sua longa pena branca. Minutos depois, Comum caminhava, deixando o centro confortável de familiar em que quase todos os Zés ninguém viviam. Saiu em direção à fronteira, onde quase nenhum Zé Ninguém tinha ido. Comum nunca ousara andar dessa maneira antes, mas como todos os Zés Ninguém, ele sabia que quanto mais distante estivesse do centro de familiar, menos familiares as coisas se tornariam. Ele também sabia que a maioria dos Zés Ninguém, que tentava deixar a zona de conforto de familiar, sentia-se desconfortável e acabava dando meia volta e retornando para casa. Alguns ficavam felizes por retornar e sentavam-se em suas cadeiras reclináveis por dias, esperando que nada acontecesse, suspirando de alívio. Mas Comum dizia a si mesmo que era diferente da maioria dos Zés Ninguém. Ele perseguiria seu sonho, custasse o que custasse. Cheio de expectativas, Comum assobiava em sua nova melodia, enquanto caminhava e sonhava com as grandes coisas que realizaria. A vida nunca havia sido tão promissora. Comum não havia caminhado muito quando resolveu parar de assobiar. Não sabia dizer porquê, mas não havia mais clima para isso. À medida que se distanciava, começou a ficar irritado. A paisagem parecia diferente. As folhas nas árvores exibiam seu verde de um modo diferente. Agora, ao pensar em seu sonho, Comum o via de um modo diferente também. Pela primeira vez, ele percebeu que persegui-lo poderia causar-lhe muito desconforto. Ele teria de fazer coisas desconhecidas em lugares desconhecidos e não teria sua caixa para assistir. Ele então teve um pensamento ainda mais perturbador. Para fazer o que mais amava, ele teria de fazer o que mais temia. O humor de Comum passou rapidamente de irritado para ansioso. Seus passos ficaram mais lentos e ele começou a ter grandes dúvidas acerca do seu grande sonho. O que ele estaria pensando? Que não tinha talento ou habilidades suficientes para ser bem-sucedido em seu sonho. Ele era claramente incapaz de realizar grandes coisas. O que aconteceria se fracassasse bem na frente de outros Zé Ninguéms? Pior ainda, mesmo se pudesse realizar seu sonho, ele era claramente indigno dele. Qualquer Zé Ninguém podia ver que ele não merecia viver seu sonho, afinal, ele era apenas comum. Talvez a intenção do doador de sonhos fosse a de dar o sonho a outro Zé Ninguém, mais nobre que ele. A essa altura, cada passo parecia mais difícil de ser dado que o anterior. Sua ansiedade tornou-se medo, e então, ainda mais adiante, ele viu uma placa que dizia: Limite da zona de conforto de familiar, terra da fronteira. Agora Comum sentiu puro terror. Suor escorria pela sua testa. Ele mal podia respirar, mal podia pensar. Então, enquanto se aproximava da placa, Comum bateu em um invisível muro de medo. Ele parou, sem conseguir dar mais um passo sequer. Colocou sua mala no chão e sentou-se sobre ela. Será que deveria dar meia volta e retornar? Ou tentar encontrar uma maneira de continuar? O tempo passou. Então, ele ouviu essas palavras. Por que você está parando? Comum reconheceu o doador de sonhos. Acho que quero voltar para casa, ele disse, com a voz fraca. Não sou o Zé Ninguém certo para ir em busca de um sonho assim. Sim, você é, disse o doador de sonhos. Eu o fiz para isso. Mas eu não acho que eu posso fazer isso, disse Comum. Sim, pode, e eu estarei com você.
Eu o ajudarei. Comum ficou onde estava e observou um inseto estranho rastejar perto de seu pé. Pássaros estranhos voavam à altura de sua cabeça. Depois de um tempo, ele parou e olhou com desejo na direção do desconhecido. Em algum lugar estaria seu grande sonho. Mas sair daqui para lá parecia algo muito difícil. Ele então olhou com desejo para a direção de familiar. Lembrou com carinho de todos os seus confortos. Seu trabalho usual, seu melhor amigo, sua cadeira reclinável, sua caixa. Havia algo de maravilhoso no nada que conhecia. Comum apanhou sua mala e decidiu dar um passo naquela direção somente para observar o que sentia. Ele se sentiu melhor. Imediatamente sua respiração ficou mais fácil. Ele então deu mais um passo, somente para ver como se sentia. Sentiu-se ainda melhor e continuou, em cada passo na direção de familiar. Comum se sentia mais confortável. Mas ele também notou rapidamente que estava mais triste e sabia o motivo. A cada passo que dava, deixava seu grande sonho para trás. E então ouviu o doador de sonhos novamente. Por que você está voltando? Ele perguntou. Comum parou. Porque estou com medo. Deixar familiar é muito assustador e muito arriscado, ele disse. Sim, é. Mas se eu fosse buscar este grande sonho, ele exclamou, estou certo de que não sentiria tanto medo. Sim, sentiria, disse o doador de sonhos. Todo mundo sente. Comum apoiou a cabeça em uma das mãos e pensou por um momento. Mas você poderia levar embora este medo. Por favor, leve embora este medo, ele implorou. Se você não o levar, não posso continuar. Sim, você pode, disse o doador de sonhos. Tenha coragem, Comum. E então foi embora. Comum viu assim a sua oportunidade de uma forma bastante clara. Era ficar com o seu conforto ou com o seu sonho. Mas como ter coragem quando não se tem? Comum decidiu. Se o seu medo fosse embora, ele teria de seguir adiante a despeito dele. Ainda trêmulo, ele apanhou sua mala, deu as costas à familiar e caminhou em direção à placa. E embora seu medo continuasse crescendo, Comum fechou os olhos e deu um grande passo adiante, através do invisível muro de medo. E ali ele fez uma nova descoberta surpreendente. Após ter dado aquele simples passo, exatamente aquele que pensou que não conseguiria dar, ele percebeu que havia deixado sua zona de conforto. O muro do medo agora estava atrás dele. Ele estava livre e seu sonho estava adiante. Ele começou a assobiar novamente enquanto caminhava seu grande sonho pulsando forte e brilhante dentro de seu peito. Mais tarde, naquele dia, Comum tirou o seu diário da mala, com uma longa pena branca, e escreveu a verdade acerca da sua zona de conforto. Foi difícil deixar minha zona de conforto, mas teria sido ainda mais difícil deixar meu sonho para trás, e eu estou feliz de não o haver deixado. Ponto 2. Ainda não me sinto digno ou capaz de realizar meu sonho, mas o doador de sonhos prometeu me ajudar. Ponto 3. Agora conheço um segredo. Posso ter coragem mesmo quando estiver com medo. Ponto 4. Meu grande sonho estava do outro lado daquele muro de medo. Tive de passar por ele. Não achava que conseguiria, mas passei. E chegamos ao fim desse capítulo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no ícone para o próximo capítulo.